Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos, eu queria dizer aqui, em claro e bom som, em letras maiúsculas, que o Pablo Marçal é um picareta. Não é uma acusação, é uma constatação. É uma constatação. Um dos maiores picaretas que esse país já produziu, apesar de não ser um cara tão velho, deve ter uns 40 e poucos anos de idade, né? Que se diz multimilionário, fala que tem uma fortuna avaliada em algo próximo de 100 milhões de reais, e que recentemente estava fazendo acusações anteontem, acusando as polícias da Brigada do Rio Grande do Sul de estar exigindo notas fiscais para produtos que estariam entrando no Rio Grande. Foi desmentido por um tenente que estava na operação, dizendo que isso nunca aconteceu. Mas eu queria aqui contar um pouco mais de quem é Pablo Marçal. Eu fiz um comentário no início do programa Fórum 11:30, com aquilo que eu tinha de lembrança, de vaga lembrança. Eu fui buscar o perfil da Wikipedia, né, uma fonte de informação respeitada, que é editada por pessoas que ficam colaborando com o produto para que não haja interferências maliciosas na biografia de ninguém. Vejam o que eu encontrei na Wikipedia do Pablo Marçal. Ele, nascido, tem 37 anos, eu falei uns 40, errei, nascido em 18 de abril de 1987, em Goiânia, Goiás. É casado com Ana Carolina Marçal e já foi filiado a 4 partidos políticos: o PROS, o Solidariedade, o DC e o PRTB. Se diz empresário político e teria uma fortuna avaliada em 96,2 milhões de reais em 2022. Deve ter engordado um pouco. O primeiro item da biografia, depois dos dados que eu acabei de ler do Pablo Marçal, é que em 2010, Marçal e sua quadrilha foram condenados por furto qualificado por subtraírem dinheiro de bancos, ladrão de bancos, segundo a Wikipedia. Ele não cumpriu pena, pois o período da condenação sobreveio antes do trânsito em julgado. Curioso, eu fui ver a que se refere a matéria citada. É uma matéria do Metrópolis, de 14 de 1 de 2022, que falava sobre o coach. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, para não falar, olha, o Rovai inventa. Não, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu mato o coach, matou evidentemente no sentido metafórico, e mostro a matéria. Então, esse coach messiânico, segundo matéria do Metrópolis, adicionar ao palco a matéria, está aí, ó, integrou quadrilha que desviava dinheiro de bancos. Não é à toa que agora ele está integrando a quadrilha que distribui fake news sobre uma ajuda ao Rio Grande do Sul. Ele tem habilidade em quadrilhas, pelo jeito. Pablo Marçal, aqui a matéria dizia, e eu vou falar disso, de quando ele foi resgatado com 32 pessoas numa trilha. Vou falar já mais adiante disso. Ele já foi condenado em 2010 por participar de uma quadrilha que desviou o dinheiro de bancos. Segundo o Ministério Público Federal, Marçal era ligado diretamente a 2 homens acusados de chefiar o banco. Ele era um integrante de uma quadrilha que tinha 2 chefes, né? E ele captava e-mails, isso em 2010, há 14 anos, que seriam infectados com programas invasores que iam roubar as pessoas e consertava os computadores usados pelos criminosos. O Metrópolis teve acesso a detalhes da investigação, diz a matéria. O Hoje Influi-se, porém,
teve a sua pena extinta em 2018, por prescrição retroativa, uma vez que se passaram mais anos do que a sentença em trânsito e julgado. Aí segue. Ele é investigado também por desrespeitos a normas sanitárias, né, durante a pandemia de Covid-19. Aqui eu ia pegar, não vou nem pegar a matéria, então ele foi investigado por isso. E tem a história que eu contei um pouco antes no Fórum 11h30, do Pico dos Marins. Em janeiro de 2022, Marçal conduziu 32 pessoas, falando que ele estava levando as pessoas para refletir, para sonhar, para desafios difíceis, porque assim tinha que ser a vida das pessoas, sem saber se elas tinham preparo ou não para isso, sem estrutura nenhuma, numa escalada ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. Levou em um contexto meteorológico adverso e sem os equipamentos adequados. Devido à chuva, o Corpo de Bombeiros do Estado, né, não teve a helicóptero privado dele, ele teve que contar com o Estado. Precisou organizar uma operação de resgate ao grupo, com 9 horas de duração. Na sua defesa, o Marçal disse que acionou o Corpo de Bombeiros por precaução, o que foi contestado por profissionais da corporação. O bombeiro Pedro Ayrara chamou o Marçal de fanfarrão e disse que ele foi totalmente irresponsável. E esse mesmo Marçal é o que eu estava tentando achar, mas ele, morte de funcionário, achei. Ele fez com que o Bruno de Silva Teixeira, de 26 anos, que era funcionário da XGrow, parte da plataforma internacional do Marçal, morresse após sofrer parada cardíaca durante um desafio organizado pela empresa do Marçal. O óbito ocorreu no 15º quilômetro do percurso, de 42 quilômetros. Ele falava, todo mundo é capaz de fazer uma maratona. Olha a loucura do sujeito. A maratona ocorreu após poucos dias após Marçal vangloriar-se de ter percorrido 42 quilômetros. Ele fez 42 quilômetros e obrigou os seus funcionários, ou indicou que todos deveriam fazer o mesmo. O caso ainda está sob investigação. Uma morte de um menino, Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos. Bom, tem mais coisas. De ele falar que salvou o helicóptero, dirigiu o helicóptero para salvar a pessoa de uma queda, que ele pegou o helicóptero do chefe, não deixou ele dirigir, dirigiu ele mesmo. Tem histórias bizarras desse sujeito. Ele é hoje o epicentro das fake news contra o Rio Grande do Sul. A Polícia Federal vai investigá-lo e ele precisa ser cobrado por isso, já que caducou o processo de roubo a bancos, pelo qual ele foi investigado desde 2010. E o que leva um sujeito desse a ter uma fortuna avaliada em 100 milhões de reais, amigas, amigos e amigos? É de se pensar. Um sujeito que roubava bancos, segundo denúncia do MP. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.